O erro do mundo. Muitas histórias são contadas desde o começo dos tempos em que os homens andam pela terra, nas paredes das cavernas, na boca dos mais velhos, em livros, e algumas até marcadas na própria terra, algumas assombrosas, outras acolhedoras e até mesmo algumas proibidas. Porém sempre existem aquelas que nos fazem ficar acordados à noite, que nos tiram a paz e nos intrigam. Hoje vamos dissecar uma delas, os mitos e as verdades das bruxas. O que é uma bruxa? Nesse vídeo nós vamos focar nas bruxas europeias e apenas citar outros casos, caso seja necessário. Tenham em mente de que nesse vídeo nós não vamos falar sobre a religião Wicca ou sobre o ocultismo. Claro que vale a pena mencionar os gregos e os romanos, além de várias tribos pagãs. Entre os antigos gregos, o uso da magia era algo aceitável e em alguns casos até necessário. Era tão comum, pois era uma forma bem simples de explicar os acontecimentos do dia a dia. Se uma pessoa ficou doente, pode ter sido bruxaria. Se a plantação morreu ou não rendeu tanto, pode ter sido bruxaria. Mas usando da mesma, as pessoas podiam se fortalecer contra doenças e garantir uma plantação mais fértil. Isso, claro, com a ajuda dos deuses. Os romanos tinham uma visão mais dura, pois reconheciam o potencial destrutivo que ela podia ter, então condenavam seu uso para fins maléficos e egoístas, mas davam todo apoio caso a intenção fosse o bem comum. A bruxaria para esses povos era associada à noite e à lua. Um bom exemplo disso é a deusa que representava a bruxaria. O seu nome era Hecate, que era a deusa dos partos e também era a deusa da lua. Em meio aos nórdicos e germânicos, elas recebiam uma posição diferente. Para esses povos, eram consideradas mulheres sábias e eram sempre respeitadas. Era proibido ferir uma volur, como eram conhecidas. O plural de volur é volva. Essa era a posição de maior status que uma mulher poderia ter, independente se escolhesse ser uma xamã local, uma sacerdotisa ou uma bruxa viajante. Para que as pessoas soubessem de sua posição, elas carregavam consigo uma varinha ou um cajado. A deusa líder de todas as bruxas era Freya, que teria dado a elas a capacidade de superar a própria morte e viver por tempo indefinido. Elas também podiam prestar outros serviços, como os de profetas, curandeiras e oráculos. Por causa de sua posição, elas nunca se casavam, mas isso não quer dizer que eram celibatárias, se é que você me entende. Era comum que o indivíduo fosse mais poderoso do que outro, e talvez o celibato contribuísse para o aumento de suas habilidades, o que fazia com que o preferissem. É importante esclarecer que na Edda em Poesia fica evidente que os homens também podem se tornar bruxos e receber as vantagens e o respeito que vem com o cargo. Muitos anos depois, quando o cristianismo passou a dominar a Europa e o poder da espiritualidade foi todo para as mãos dos homens, as mulheres passaram a ficar à mercê do novo regime cultural e religioso, exceto aquelas que ainda mantinham as antigas práticas de bruxaria, agora um ato exclusivo delas. A verdade é que mesmo após o cristianismo, as bruxas continuaram sendo respeitadas, pois elas tinham conhecimentos úteis para a população, que até o momento vivia quase toda no campo. Elas sabiam como fazer medicamentos a partir de ervas, sabiam curar certas doenças, faziam partos e até adivinhações, mas ainda assim costumavam se manter solteiras e em alguns casos preferiam viver sozinhas nas florestas, onde podiam cultivar suas plantas medicinais. Os cristãos já não viam com bons olhos, pois serviam como competição ao seu Deus, especialmente aquelas que pregavam a crença em divindades pagãs. No século XIII, existia a paranoia de que elas, junto aos judeus, queriam destruir a igreja e, usando de magia, começaram a provocar secas e destruir plantações. A partir do século XIV, já haviam leis rígidas contra crimes de bruxaria, e primeiro com catástrofes climáticas e depois com a peste negra. Elas receberam toda a culpa e a caçada começou. Na série Lobisomens, eu vou falar um pouco sobre a caçada às bruxas e a caça aos lobisomens. Então quando esse vídeo sair, eu vou linkar ele aqui na descrição e também no card. Dê uma conferida lá, eu entro em mais detalhes com relação à caça às bruxas. Como identificar? As bruxas vêm em todos os tamanhos e cores. Elas não são necessariamente uma espécie separada da humana, mesmo em algumas versões, podendo ser deusas ou espíritos. Mas em geral, a sua aparência é de uma mulher comum,
Por praticarem magia há muito tempo, as idosas eram vistas como mais poderosas e mais sábias, e talvez essa seja a razão pela qual essa é a representação mais comum delas. Para identificar uma bruxa, é interessante prestar atenção em seus hábitos, seus conhecimentos e os animais que ela mantém consigo. Eles podem variar entre o gato, a cabra, a aranha, o corvo e o sapo. Com relação ao caldeirão e aos ingredientes estranhos, como ratos, patas de aranha, asas de morcego e coisas assim, eles são explicados, pois como elas eram curandeiras, acreditavam que esse tipo de ingrediente tinha alguma propriedade medicinal. Talvez não esses especificamente. O que era mais comum eram pomadas feitas de sêmen de cavalo para fertilidade, peles de cobras e dentes de cadáveres humanos, sem falar de uma variedade incrível de plantas. Já o uso da vassoura como meio de transporte não é algo comum. Na verdade, elas passavam um unguento na pele, que as permitia voar, ou recebiam do diabo algumas montarias, como cabras, carneiros e cachorros, para que pudessem se reunir durante o sabá. Esses encontros podiam contar com 10.000 bruxas, que voavam de várias partes até o ponto de encontro, que pode variar bastante, mas costuma ser no topo de uma montanha. Como se transformar? Para se transformar em uma bruxa, basta ser filho de uma ou ter uma em sua família, pois elas costumam passar seus conhecimentos para as futuras gerações. Segundo os nórdicos, era necessário que o iniciante passasse por um ritual muito doloroso e complexo para receber as habilidades de Volur. Existiam 2 rituais, sendo que os das mulheres não era registrado, ou por não ser relevante para os homens que estavam registrando, ou por serem extremamente secretos e proibidos aos seus olhos. Mas um ritual comum acontecia dentro do templo de Odin, e consistia em esfaquear, queimar e desmembrar o iniciado. Essa sessão culminava na morte por fogo, onde o corpo do iniciado era pulverizado pelas chamas, mas se recompunha e voltava à vida, mostrando que o mesmo conquistou a morte e está pronto para receber a sua varinha e sair em suas viagens, curando e abençoando a todos em seu caminho. Agora a forma mais famosa e muito disseminada pela igreja é de que elas deviam fazer um pacto com o diabo, e através dele recebiam todos os seus poderes em seu nome e seguindo suas ordens deveriam agir. Como se proteger? Para se proteger de uma bruxa, você pode pedir a bênção ou a proteção do seu deus, ou até mesmo pedir para que outra bruxa faça um amuleto que seja capaz de te proteger contra qualquer tipo de magia que tenha a intenção de te fazer algum mal. Nunca se esqueça, jamais irrite uma bruxa. As consequências nunca são boas. Como matar? Segundo os inquisidores cristãos, existem algumas formas simples de matá-las. Estas são o afogamento, o desmembramento, a forca e a fogueira. Segundo eles, elas já dão conta do recado, mas se estiver interessado em uma riqueza melhor de detalhes e formas de interagir e de se livrar delas de maneira permanente, vale a pena ler o Malleus Maleficarum Maleficas et Hierum Aeresin ut Framea Potentissima Conterens, ou só Malleus Maleficarum, o martelo das bruxas, ou o martelo das feiticeiras. Lá está escrito o que deve ser feito com os seres que se alinham ao diabo, ou cometem atos contra a igreja e seus dogmas. Conclusão. Como vocês viram, eu não mencionei em nenhum momento do vídeo as palavras magia negra, e o motivo pelo qual eu não fiz isso é porque a magia não era definida por seus praticantes como branca ou negra. Ela era apenas magia, e a única diferença é o que você faz com ela. De novo, quero deixar claro que esse vídeo não aborda o ocultismo e nem a religião Wicca. O termo bruxa aqui é usado ou na forma como os cristãos usavam, ou como um título, um grau, um nível de treinamento ou conhecimento dessas práticas. Eu sei que muitos que estão vendo esse vídeo não acreditam nessas coisas, mas como eu já falei, se mantenham 70% céticos e 30% dispostos a ouvir o que tem a ser dito. Infelizmente eu não posso provar a existência dessas criaturas, mas essa nunca foi a minha intenção. Eu apenas reúno as informações. O resto cabe somente a vocês. Mas se eu estivesse no seu lugar, eu pararia de buscar informações a respeito desse assunto, pois é como dizem: quem procura, acha. Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar: eu sou o errado e esse é o erro do mundo. Adeus.